Vem com a gente. Você que está aí pelo Facebook, vem com a gente cultuar a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Você acordou de manhã, provavelmente, a primeira coisa que você se lembrou foi de agradecer a Deus, né? Dizer assim para o Senhor: "Oh Deus, oh Senhor, eu te agradeço por este dia, eu te agradeço pela tua bondade, pela tua misericórdia, compaixão, te agradeço porque eu estou vivo, te agradeço pela família." Você deve ter feito isso, imagino que você fez. Mas se você não fez, vamos fazer agora. Se você já fez, refaça. Nunca é demais adorar a Deus. Poderoso e maravilhoso Senhor da glória. Nós glorificamos o Senhor nesta manhã porque reconhecemos que o Senhor é bom. Como o Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso, porque o Senhor nos dá mais um dia de vida, mais um dia de aprendizado, mais um dia de realizações, mais um dia que, se o Senhor permitir, a gente pode ajudar alguém, ensinar alguém, cooperar com alguém. Glórias a Ti, Senhor, pelo dia de hoje. O Senhor é bom. Eu não me canso de dizer como o Senhor é bom. Aceita-nos nesta manhã, Senhor, como adoradores. Nos reunimos aqui como igreja do Senhor para Te adorar, para Te engrandecer, para aprender do Senhor. Fala conosco. Abre, Senhor, aquela partezinha do nosso cérebro em que a gente aprende. Porque a única coisa que nós vamos levar daqui é aquilo que a gente aprendeu. O resto fica tudo por aqui. Aceita-nos, Senhor, como adoradores. Livra-nos, Senhor, da mentira. Livra, Senhor, que eu leve qualquer tipo de mentira aqui. Sustenta-nos, perdoa-nos e fala conosco. Esta é a oração que eu deposito, coloco aos teus pés, no santíssimo nome do Cristo Jesus. Amém. Eu vou repetir. Às vezes as pessoas não entendem muito, não compreendem por que eu repito algumas coisas e tal, né? Eu tenho muitos amigos, muitos ex-colegas, né? Pessoas que trabalharam comigo no rádio, na televisão, enfim, né? E eu fico muito triste, né, ao ver que a grande maioria dessas pessoas são idólatras. O que eu posso fazer é fazer o que eu faço. Eu não posso obrigá-los a entender a verdade. Então eu fico muito triste. E hoje eu quero repetir aqui: não há nenhum intermediador
entre o homem e Deus, a não ser Jesus Cristo. Se você está correndo atrás de Nossa Senhora, Senhora daquilo, São disso, com todo o respeito, e junto com o meu respeito vai o meu amor a você. Você está perdido. É o máximo que eu posso fazer. Irmãos e irmãs, vocês não estão vendo, mas ontem eu mudei tudo aqui dentro. Ainda tem uma bagunça aqui que eu preciso mexer. Porque aqui tem as minhas telas que eu pinto, tem as minhas coisas de pintura, enfim. Tem uma bagunça aqui ainda que eu ainda não organizei. Estou tentando, mas está difícil. Né? Bom, mas ontem eu dei uma arrumada boa aqui, viu? Agora a mesa que estava ali, eu pus ela para cá, né? Fica mais... Acho que fica melhor, não sei. Mas deu um outro aspecto, né? Eu gosto de mudança por causa disso, porque dá um ânimo para a gente. Você está desanimada aí na sua casa, minha irmã? Muda o sofá de lugar, muda a cama de lugar, muda a mesa de lugar, ou então muda de casa. Né? Que coisa não. E Jaico, choveu forte, aqui choveu. Né? Vocês sabem que eu estou com um vazamento aqui nesse quarto, aqui já há uns meses, né? O pessoal está tentando resolver. E eu ontem, não sei se aquela chuva aqui foi forte ou foi mais barulho e vento, né? Mas não choveu. Não choveu ali dentro do quarto. Então, eu acho que é mais conveniente esperar mais uma chuva para ver se vai chover ou não, para depois arrumar aqui a parte interna. Mas há mais de 3 meses que eu estou com aquele quarto inutilizado. Então a chuva ontem, eu fiquei de olho ali, falei, vamos ver se vai chover. Não choveu não, mas hoje eles vão perguntar, com certeza. Como é que é? Vamos arrumar lá o negócio lá, o gesso? Não sei, vamos esperar mais uma, né? Bom, irmãos, mas ficou bom, viu, Jair? Não ficou ainda do jeito que eu quero, porque tem muita coisa minha aqui ainda, coisa que eu não posso jogar fora. Bom, deixa pra lá isso, né? Quem pode, né, irmão? Eu não posso, eu não tenho condição nenhuma, Djalma. Nenhuma de comprar uma casa. Gostaria, né? Mas deixa pra lá essas coisas, né? Deixa pra lá. Hoje nós vamos esclarecer aqui hoje, porque tem muita gente que confunde e muita gente entende errado a Bíblia porque confunde as coisas da Bíblia. Também é natural isso. Não pensa que, então eu tenho... Não, você não tem problema. Por exemplo, hoje a gente vai falar do arrebatamento e da segunda vinda de Jesus Cristo. Isso é muito confundido na Bíblia, mas vocês não fazem ideia. Aí as pessoas começam a crer em outras coisas, começam a achar argumento para outras coisas, porque confunde. A segunda vinda, que é uma coisa, e o arrebatamento, que é outra coisa anterior à segunda vinda. E é meio mesmo difícil a gente determinar quando a Bíblia está se referindo ao arrebatamento ou quando a Bíblia se refere à segunda vinda de Cristo. Entenda assim, olha, simplesmente,
Segunda vinda não é o arrebatamento. O arrebatamento não é a segunda vinda. E acabou. Acabou. Tá? Então é muito importante você saber diferenciar o arrebatamento da segunda vinda de Cristo. O que falta para o arrebatamento? Nada. Você sabia que não falta nada? Mas não falta construir o templo. Não. Mas não falta a bezerra vermelha para o sacrifício. Não. Para o arrebatamento, não. Não falta nada. Por causa disso que a Bíblia diz: vigia. Olha, o Senhor virá como ladrão. Por causa disso. Então você precisa entender isso. Por causa disso que a gente falou ontem, que Israel é Israel e a igreja é a igreja. A igreja não substitui Israel. Não substitui. Então eu vou trazer aqui algumas evidências para você. Bom, primeira coisa, ninguém é obrigado a concordar comigo. E eu respeito quem não concorda. Não, é claro que não concordo, mas respeito. Né? A igreja, eu acredito, e muita gente séria do Evangelho não acredita assim, mas eu acredito assim. E muita gente séria também acredita que a igreja será retirada antes da tribulação. Tem gente que acredita que vai ser antes, que vai ser no meio, e outros acham que a igreja vai passar pela tribulação. Eu respeito, mas obviamente não concordo. E eu vou explicando aqui, falando, mas o assunto que a gente vai abordar é arrebatamento e a segunda vinda de Jesus. Então eu peço para você abrir sua Bíblia em Coríntios, capítulo 15, versículos do 50 ao 54. Nós vamos ler. A letra está bem pequenininha aqui, porque, olha gente, é tanto problema. Agora eu estou sem o Word aqui, então não consigo abrir documentos, essas coisas. Por quê? Porque inspirou a licença lá e trancou o Word, não consigo. Então o que eu faço? Eu coloco tudo no meu e-mail, mando para mim mesmo e imprimo. Só que normalmente é muita coisa, eu não consigo aumentar a letra. Mas isso também não tem nada a ver. Você abriu aí 1 Coríntios 15, 50 ao 54? Aqui, 1 Coríntios 15, 50 ao 54, é uma descrição do arrebatamento. Vamos ler? Ó. Isto, porém, afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Mistério para eles. Para nós já não é mais. Olha só. Nem todos dormiremos. Dormir aqui quer dizer morrer. Mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará,
os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Isso aqui é o arrebatamento da igreja. Isso aqui é arrebatamento. É Paulo falando arrebatamento. Você lê também sobre isso em Tessalonicenses, capítulo 4, versículos do 13 ao 18. Arrebatamento. Quando os crentes que já morreram serão ressuscitados e, juntamente com os crentes que ainda vivem, vão se encontrar no céu com o Senhor. Nos ares, ou melhor, vão se encontrar nos ares, porque no arrebatamento Jesus Cristo não pisa na terra. Não pisa, ele está nos ares, nós é que subiremos até ele. E isso vai acontecer num piscar de olhos. Isto é arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, e 1 Coríntios 15, do 50 ao 54. Arrebatamento. Agora vamos falar da segunda vinda de Cristo, porque o arrebatamento não é considerado vinda de Cristo. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus não toca na terra no arrebatamento, ele está nos ares. Os mortos ressuscitam e são transformados, e os vivos transformados são e vão até Jesus. A segunda vinda, Cláudia, Walter, Jaira, queridíssima irmã Jaira, a segunda vinda é quando Jesus vai retornar no final da tribulação para destruir, para derrotar e destruir o anticristo, e vai estabelecer o reino milenar. E a segunda vinda de Cristo, a gente vai ler sobre ela aqui em Apocalipse 19, do 11 ao 16. E daqui para... eu vou ler com vocês esta passagem, e daqui para frente eu vou só citar as passagens, não vou ler mais por absoluta falta de tempo, mas gostaria muito que você lesse, tá? Apocalipse 19, do 11 ao 16. Vi o céu aberto e eis um cavalo. Vi é o João que está dizendo o que ele viu. Vi o céu aberto e um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue,
e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo a regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso aqui que nós acabamos de ler é a batalha do Armagedon. Então, para ficar assim bem claro, não é fácil às vezes na Bíblia a gente distinguir, mas precisamos. Arrebatamento é um evento, não falta nada. Não, mas Jesus, não falta nada. Não, mas não tem profecia nenhuma para se cumprir o arrebatamento. Mas como é que você prova isso? Simples. É simples de provar. Os apóstolos achavam todos que eles seriam arrebatados. Por que eles achavam? Porque não falta nada para o arrebatamento. O arrebatamento pode acontecer a qualquer instante. Não tem que ter guerra, terceira guerra, quinta guerra, não tem que não tem nada. Olha só a importância de nós estarmos firmes com o Senhor. O Senhor virá como ladrão, quando ninguém espera. Nem os crentes. Porque com o tempo a gente vai desanimando, né? Não veio. Isso demora. A qualquer instante pode ocorrer o arrebatamento. E a segunda vinda do Senhor? No final da tribulação que se inicia com o evento arrebatamento. Tribulação de 7 anos, no final é a segunda vinda do Senhor. Está dando para entender isso? Você precisa entender. Quando eu digo que você precisa entender, eu estou dizendo, eu preciso ser claro para você entender. Por causa disso que eu pergunto, está dando para entender? Quer dizer, Odete, quer dizer assim, eu estou sendo claro o suficiente? Então vamos lá. Diferenças entre o arrebatamento e a segunda volta do Senhor. No arrebatamento, os crentes vão se encontrar com o Senhor nos céus. Está claro isso? Está lá em Tessalonicenses 4,17. Na segunda vinda, os crentes vão retornar com o Senhor à terra. Os crentes que já subiram no arrebatamento ou foram transformados no arrebatamento porque já haviam morrido, eles voltam com o Senhor Jesus para a grande batalha. Apocalipse 19:14. Eu sempre falo e dou um tempinho para você ler, porque se surgir uma dúvida, você pode perguntar. Segunda diferença, Luiz, Alex, a segunda vinda ocorre, ela vai acontecer depois do período tribulacional.
depois da tribulação, que você vai ler sobre a tribulação lá em Apocalipse, do 6, capítulo 6 até o 19, eu acho. O arrebatamento acontece antes da tribulação. Aconteceu o arrebatamento, tem início o período tribulacional. Tessalonicenses 5:9 e Apocalipse 3:10. Ele não falou se é primeiro ou segundo. Se eu não falei nada, é primeiro. Tá? O arrebatamento é o quê? É a remoção dos crentes da terra num ato de libertação. Nós seremos libertados deste corpo e das coisas que este corpo proporciona. Aonde a gente fica doente? No corpo. Aonde a gente morre? No corpo. Aonde estão os desejos malignos? No corpo. Aonde está a inveja, a raiva, o ódio, a mentira? E vai no corpo. E a gente pode ler sobre isso que eu acabei de falar em Tessalonicenses capítulo 4, versículos do 13 ao 17, capítulo 5, versículo 9. A segunda vinda, presta atenção, é a remoção, é a extinção de todos aqueles que, mesmo no período tribulacional, não se converteram a Jesus. Então, esses que não se converteram até o período tribulacional serão mortos e condenados. Mas vai haver conversão no período tribulacional? Claro que vai. Mas então é uma segunda chance? Não. Porque você precisa entender que no momento do arrebatamento, leia lá, as pessoas vão morrer demais. Eu não considero uma segunda chance. Vai nascer gente, pessoas vão adquirir a idade adulta nesse período. Haverão pessoas pregando o Evangelho. Então, tudo indica que haverá conversão. Leia sobre isso, sobre a remoção dos incrédulos, lá em Mateus, capítulo 24, versículos 40 e 41. O arrebatamento, ele é instantâneo. É assim, a Bíblia diz que é num piscar de olhos. Né? Não é isso que fala? Num piscar de olhos. Enquanto que a segunda vinda, todos que estiverem vivos e aqueles que vieram com Jesus para a grande batalha vão ver. Todo mundo vai ver Jesus descendo, pegando o Monte das Oliveiras. Está entendendo? O arrebatamento é instantâneo. A segunda vinda de Jesus vai ser visível para todos. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, e Mateus, que eu já citei, 24.
29 e 30. A segunda vinda de Cristo, para acontecer, todos os eventos dos fins dos tempos acontecerão primeiro. Entendeu? Tudo que você vai ler no livro do Apocalipse, pós-arrebatamento, para Jesus voltar, todos aqueles eventos precisarão ocorrer. Então Apocalipse, capítulos do 6 ao 18, capítulos do 6 ao 18. Tudo aquilo vai ter que acontecer, para depois acontecer a segunda vinda. Enquanto que o arrebatamento é iminente. Qualquer momento. Às vezes eu vejo pessoas falando, não, ainda falta tal coisa. Não é para o arrebatamento que falta. Às vezes eu até corrijo, alguém fala, aquele ímpeto, né? É até uma grosseria minha isso, que eu estou me controlando, mas às vezes eu ouço perto de mim, eu vou lá e corrijo. Gente, não falta nada, você está enganado. Para o arrebatamento não falta nada, não falta nada, Benedito. Nelson, o que falta para o arrebatamento? Nada. A prova, dentre as provas bíblicas, né? Os apóstolos eles acharam que eles seriam arrebatados. Então o arrebatamento pode acontecer hoje? Pode. Pode, claro que pode. Mas pode. Não falta nada. Alex, João Donizete, não falta nada. Por causa disso que nós devemos estar atentos. Tito, capítulo 2, versículo 13. E o que nós já lemos lá, Coríntios 15, 50, 54 e Tessalonicenses 4, 13. O que a gente precisa entender para mais ou menos fechar esse assunto? Eu estou conseguindo fazer você entender? Essas passagens bíblicas são importantes para você ler lá a respeito do assunto. Eu estou falando aqui, mas precisa ver se o que eu estou falando está na Bíblia. Por causa disso que é importante se anotar, né? Ou então entra depois lá no YouTube, vai parando o vídeo e vai pegando as passagens. Agora eu vou tentar fazer você entender melhor. Se o arrebatamento e a segunda vinda fossem a mesma coisa, os crentes então teriam que passar pela tribulação inteira. Não poderiam ser arrebatados só no final. Ou não poderiam ser arrebatados no meio da tribulação. Para você, leia Tessalonicenses 5:9 e leia Apocalipse 3:10. Se por acaso fosse o arrebatamento e a segunda vinda o mesmo evento, o retorno de Cristo então não é iminente. Você vê que eu frisei 3 vezes, iminente, iminente. O que é iminente? Não é é I. É a qualquer momento, qualquer instante. Mas para a segunda vinda de Cristo, há vários eventos que ainda precisam ocorrer. É só ler Mateus 24, do 4 ao 30.
Acabou. Não tem discussão. Ou a gente fica com a Bíblia, ou a gente fica o que, né? Então, quando a gente descreve aqui o período da tribulação, em nenhum lugar, irmão, eu não quero entrar nessa discussão, mas em nenhum lugar dos capítulos 6 ao 19 de Apocalipse, que é quando fala da tribulação, em nenhum lugar ali você vai encontrar mencionado a igreja. O tempo da tribulação, o período da tribulação também é chamado pelo nome que está lá em Jeremias, capítulo 30, versículo 7, é chamado de o tempo de angústia de Jacó. Lembra? Ontem eu falei, né, que Israel, igreja, igreja, né? Não tem substituição. Hoje Deus está tratando com a igreja, ele vai parar de tratar com a igreja a partir do momento do arrebatamento e vai retornar a tratar com Israel a partir do momento que a igreja for retirada daqui. Por causa disso que o período tribulacional é chamado de tempo de angústia para Jacó, Jeremias 37. O Senhor Deus vai voltar a atenção principal, não é que ele esqueceu Israel, não é isso, mas a atenção principal do Senhor vai voltar a ser Israel. Isso que eu estou falando está na Bíblia, meu irmão. Romanos, capítulo 11, versículos 17 ao 31. Eu não estou discutindo com você que crê que o arrebatamento é no meio da tribulação, no final. Não estou discutindo isso. Eu estou trazendo as evidências da Bíblia. Você pode continuar pensando do jeito que você quiser. Eu respeito, mas não concordo. O arrebatamento e a segunda vinda são semelhantes, mas são eventos separados. Então, como que é semelhante? Semelhante em Cristo. Porque o principal, tanto do arrebatamento quanto da segunda vinda, é Cristo. Então, os eventos são semelhantes. Porque os dois envolvem o nosso Senhor Jesus Cristo voltando. Num, ele fica nos ares, a igreja sobe, no outro ele vem para a terra. E os dois são semelhantes também, além de envolver a figura de Cristo, porque eles são eventos dos fins dos tempos. Mas é importantíssimo, irmão, irmã em Cristo, você reconhecer as diferenças do arrebatamento para a segunda volta. O arrebatamento é o retorno de Cristo às nuvens para remover os crentes da terra. Antes do tempo da ira de Deus. Isso é arrebatamento. Como é que eu defino arrebatamento? É a retirada dos crentes da terra antes que a ira de Deus seja espalhada pela terra. Pronto, definiu, não tem discussão essa definição. A segunda vinda, para a gente fechar, viu? É o retorno de Cristo à terra para dar um fim ao período de tribulação, para derrotar o anticristo e todo o império mundial diabólico. Você se lembra que você leu na Bíblia, Adão, que o mundo
jaz no maligno, não é? Isso só vai acabar na segunda vinda de Cristo. Até lá o mundo vai, principalmente no período tribulacional, o mundo vai continuar nas mãos do maligno. Você entendeu? Ficou alguma dúvida? Né? Você pode perguntar, ou lá no grupo que nós temos no WhatsApp. Eu só peço não perguntem no Messenger, porque eu não tenho o hábito de ir lá no Messenger ver as coisas. Eu vejo no grupo, eu vejo no meu telefone particular, que não tem problema nenhum perguntar no meu telefone, pode perguntar, entendeu? Então, perguntou no grupo, caiu a pergunta, eu vendo, já estou correndo atrás para responder para você. Né? Perguntou no particular também. Agora tem gente que pergunta no Facebook, depois que eu fechei o programa, entendeu? Eu não vou voltar aqui para ver se tem pergunta. Eu fico olhando aqui agora, ó, tá bom? Surgiu dúvida, pergunte. O problema não é a dúvida, o problema é não buscar esclarecer a dúvida. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, oh, que alegria enche o nosso coração ao vermos reafirmado que não falta nada para o arrebatamento. Pode ser hoje. Claro que pode, não falta nada. Falta aí alguns eventos para a segunda volta de Jesus, mas que nós não estaremos aqui. De um jeito ou de outro, com certeza nós não estaremos aqui. Então, o nosso coração se alegra, Senhor, em saber que o arrebatamento pode ser hoje. E pode mesmo. Pode ser amanhã, porque não falta nada. Graças nós te damos, Senhor. Continua derramando a tua graça, do teu poder, da tua misericórdia sobre nós. E se o arrebatamento for hoje, nós nos encontramos, Senhor, nos ares. Se for amanhã, depois. Graças nós te damos. No nome do Cristo Jesus. Amém.